Fala aí, galera. Bom, falar um pouquinho aí pro principiante aí, né? Que tá conhecendo bolsa de valores, mercado financeiro, sobre renda variável. Conceito simples, como o próprio nome diz, é a renda que varia. Mas é como se fosse um vendedor que ganha por comissões, né? Não tem uma renda fixa. Às vezes tem um salário base, mas conforme vende mais, vende menos, ganha mais ou ganha menos quando ganha comissão sobre o resultado que produz. No mercado financeiro, o investidor, né, é a pessoa, no caso, que pode aplicar o seu dinheiro na renda fixa, muito conhecida por todos, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA, né, que são ativos financeiros que normalmente te pagam uma taxa mensal fixa. Né? Muitas vezes essa taxa é baseada, né, é lastreada, vamos dizer assim, no CDI, que é a taxa de juros do governo, essa taxa que tantas vezes a gente vê falar aí que o Copom está se reunindo, vai decidir se vai aumentar a taxa de juros, se vai diminuir a taxa de juros. Né? Baseado no CDI, os bancos, né, as instituições financeiras lançam seus produtos de renda fixa e o governo também lá seu tesouro direto, vamos dizer assim, e pagam taxa de juros fixa. O cara pode ganhar 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8. Já é difícil achar hoje em dia na renda fixa. Então, como é que o investidor faz para alavancar esse resultado, cara? Porque 0,8, cara, que nem paga hoje em dia, 0,7, 0,5, a poupança 0,25 ao mês, é doído. Imagine que se você tiver R$1.000 na conta poupança, você vai ganhar vamos ver, 1% seria R$10, 0,5%, 5%. Você vai ganhar mais ou menos R$2,50 por mês. Se encontrar um bom investimento que te pague 0,5%, vai ganhar R$5. Se encontrar um bom CDB que te pague 1% ao mês, algumas poucas instituições oferecem CDBs que pagam 1% ao mês, você vai ganhar ali 10 pratinhas, né? Para R$1.000 aplicar. Final do ano, R$120. É doído. Então o que o cara faz? Ele vai para renda variável, porque essa renda varia e você pode ganhar mais do que 1, 2, 3, 10%, 5% ao mês. Aí os produtos de renda variável, tem produtos que têm maior ou menor risco, que como a renda varia, você pode também perder o mesmo valor que ganha, e esse é o grande medo dos investidores. Quais são esses produtos basicamente? Hoje em dia, os fundos imobiliários, que são na realidade cotas, né, de fundos financeiros, camarada lá, né, grande investidor institucional, uma grande empresa, por exemplo, que constrói shoppings, arrecada no mercado dinheiro através de um lançamento em bolsa de valores de um fundo imobiliário, por exemplo, para construir um shopping. Você, investidor que quer sair da renda fixa e ir para a renda variável, vai lá e adquire cotas desse fundo imobiliário. Isso torna você o quê? Um dono de parcela lá do shopping. Você comprou a cotinha do shopping lá que vale R$100. O shopping vai receber aluguéis das suas lojas. E esse aluguel, por lei, tem lá
um mínimo lá que é rateado entre os cotistas, pela lei que rege os fundos imobiliários. E aí você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 0,5%, você vai ganhar 0,8%. De repente, se o shopping bombar lá e tiver com todas as suas lojas alugadas e uma arrecadação maravilhosa, o shopping também ganha, né, em cima da arrecadação dos lojistas, do faturamento dos lojistas. Muitas vezes tem um aluguel também variável, que vai pagar mais se o lojista lucrar mais. E aí, com isso, o fundo imobiliário lucrando bastante, botando bastante dinheiro em caixa, ele pode distribuir uma cota ou um juros sobre a cota um pouquinho maior, né? Podendo chegar aí a 1%, por exemplo, do seu capital. A vantagem é que você comprou uma cota que vale hoje R$100 de um fundo imobiliário, você, além de receber, vamos supor, R$1, que seria 1% ao mês, 50 centavos, que seria 0,5% ao mês, referente à sua cota, você também tem essa cota valorizada ao longo do tempo, se esse fundo está bem gerido, se essa cota for uma cota que pague bem e que gere um interesse no mercado financeiro, outras pessoas querendo entrar no fundo, outras pessoas querendo comprar a cota, porque as cotas são negociadas em bolsas, então todo dia tem negociação, tem gente que compra, tem gente que vende. Isso quando a economia vai bem, que os shoppings estão arrecadando, estão vendendo bem, não estão fechados como agora na pandemia, né? O que acontece? O shopping arrecadando, recebendo seus aluguéis, não tendo inadimplência, tendo 80%, 90%, 95% ou mais todas as suas locações feitas, a sua cota vai valorizar. Então a sua cota hoje que você comprou lá no início do ano por R$100, ou lá no início do lançamento do fundo, a maioria dos fundos no Brasil hoje lançam cotas aí nessa faixa de R$100, as populares, vamos dizer assim, e a sua cota pode no final do ano ter valorizado 20%. Então aquele 100zinho que você botou, além de te dar R$1,50 por mês, ele pode também te dar uma valorização do seu patrimônio, que no final do ano está valendo 10, 20, 30% a mais, além de ser uma renda mensal recorrente. Outra coisa que é uma vantagem também sobre outros investimentos, como CDB, RDB, por exemplo, que pagam o imposto de renda, né, e alguns fundos bancários de renda fixa que pagam o imposto de renda, é que o que você recebe, né, de dividendos das cotas de um fundo não paga imposto de renda. E se você tiver, por exemplo, 100 cotas de um fundo, né, que te paga R$1, você vai receber no final do mês R$100. A cota custa R$100, você vai lá e compra uma cota. Aí você vai aumentando o seu número de cotas e fazendo com que o seu recebimento de dividendos seja cada vez maior. Outro ativo que se negocia, muito conhecido, né, são as ações. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna dono de parte dessa empresa proporcionalmente ao número de ações que você tem. Assim como lá no fundo imobiliário, você se tornou dono lá do fundo, por exemplo, de shopping, do fundo, por exemplo, de garagens, do fundo imobiliário de lojas comerciais e do fundo imobiliário de galpões, de depósitos, né? Que existe essa variedade de fundos imobiliários. Nas ações, se você comprou uma ação da Petrobras lá que está a seus R$21, R$22 hoje, você se tornou dono daquele pedacinho 0,000000001 da Petrobras. Se você tem, né, 10 milhões de ação da Petrobras, você é dono de um quinhão lá, de uma parte, né, de uma porcentagem do patrimônio da Petrobras. A maioria das boas empresas, quando estão bem com o seu caixa, quando estão bem geridas, quando estão dando lucro, elas pagam também dividendos, que pode variar aí de 2 a 5, 6% ao ano. Aí você fala, pô, mas é pouco, a poupança dá isso também, dá menos, agora um pouco menos.
Quando a poupança era 0,5 fixo ao mês, dava 7,7 ao ano. Agora deve dar 5 ou menos por cento ao ano. Então, uma ação, por exemplo, que te pague 5% ao ano de dividendos, além desse dividendo também ser isento de imposto de renda, você também tem a valorização da sua açãozinha, que hoje está custando 20 e amanhã pode estar custando 25, 35, 45. Algumas ações podem desvalorizar também, mas se é uma ação de uma empresa boa, uma empresa sólida, uma empresa bem gerida, vamos dizer assim, às vezes a ação que desvaloriza hoje, você compra mais e ela valoriza, entendeu? Amanhã volta ao preço normal e sobe mais. No longo prazo, 5, médio prazo, 5 anos, né? Médio e longo prazo, 10, 15, 20 anos, a ação sempre valoriza das boas empresas. Existe na bolsa aí empresas que têm décadas, empresas que são centenárias, né? E às vezes até mesmo antes de entrar na bolsa já tinha 50, 60, 70 anos no mercado, depois, né, abriu o seu capital, que é quando a empresa lança ações na bolsa de valores, e empresas sólidas, você pega um Ambev, Itaú, Itaúsa, Petrobras, Vale do Rio Doce, Gerdau, né? Empresas do setor elétrico, aí de acordo com o gosto de cada um, né? Com o que você aprende, com o que você conhece, com o que você tem preferência, você pode investir em empresas do setor, por exemplo, do comércio, setor varejista, como Via Varejo, que é dona aí de Casa Bahia, Ponto Frio, a Magazine Luiza, que é uma grande menininha aí do mercado, ficou famosa, porque a ação valorizou aí de R$1, R$2, chegou a custar R$300, R$400, né? E deixou até muita gente rica aí, né? Não que você vai achar hoje fácil uma ação que você vai botar lá 10 mil e daqui a pouco ela multiplica por 10 em 2, 3 anos e seu 10 mil vira 100 mil ou seu 100 mil vira 1 milhão. Não é tão fácil isso de acontecer. Mas também, assim como os fundos imobiliários, na renda variável de ações, você compra a ação hoje, recebe dividendo, pega aquele dividendo, compra mais ações e assim vai, até a quantidade, o valor de dividendos que você receber mensal começa a pagar as suas continhas, né? Isso no longo prazo, um investidor de países desenvolvidos, onde se tem cultura financeira, faz isso a vida toda. Aqui no Brasil que a gente não tem essa cultura, né? Existem outros ativos de renda variável, como contratos de dólar, contratos de ouro, contrato de milho, contrato de soja, contratos de índice da bolsa, né, que são ativos já operados normalmente por grandes instituições, bancos ou grandes investidores, né, mas que também ao longo do tempo pode valorizar, pode desvalorizar e te dá ali um lucro conforme a valorização. Os mais comuns da renda variável são os fundos imobiliários e as ações. Então, esclarecendo, né, sobre a renda variável, o único problema muitas vezes com o investidor é o medo de você comprar uma ação hoje a 10 e amanhã ela cair para 2. Uma empresa sólida, uma empresa que tenha uma boa gestão, uma empresa que tenha, né, patrimônio, que tem como você verificar isso através de alguns sites, né, que te mostram ali o patrimônio da empresa, quanto que ela tem de caixa, como é que está o fluxo de caixa dela. Você tem como verificar, né, e até na sua corretora também você pode se informar, né, qual é a carteira de, por exemplo, de renda variável da corretora. Toda corretora de investimento tem uma carteira indicada para os seus clientes, onde alguém especializado, um analista, um gestor, procura colocar ali naquela carteira boas ações que são boas pagadoras de dividendos, que são ações que têm um potencial de valorização, né? E aí pela internet, YouTube, você encontra um monte de canais aí onde as pessoas dão dicas, vamos dizer assim, e vão te dando informação para que você aprenda a descobrir esse caminho das pedras aí, descobrir como funciona esse mundo da renda variável. Aqui eu estou dando essa pincelada para quem não sabe nem o que era renda variável e essa diferença entre a renda variável e a renda fixa, para que você saiba
né, que existe um mundo onde a taxa de juros é um pouquinho maior, né? Os especuladores, né, muitas vezes operam aí operações de day trade, tanto em ações, quanto em contratos de dólar futuro, contrato de índice futuro, buscando rentabilizações, às vezes de 0,5%, de 1%, de 2% até ao dia, mas aí é outro papo, né? A gente vai falar sobre isso também devagarinho, né? Sobre day trade, sobre swing trade, a diferença aí dos dois. Nem sei se eu gravei vídeo sobre isso, tem que ver, para que você vá se inteirando aí, escolha aí o teu caminho. Um grande abraço no trader, deixa dúvida aí no comentário. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos.